Netuno chegou em Áries e nós entramos numa nova fase da humanidade, porque pela primeira vez desde 1861, Netuno voltou para o signo de Áries. O planeta dos sonhos, da ilusão, deixou o seu domicílio natural, que é Peixes. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que isso significa? O que isso tem a ver comigo, com a minha vida? O que eu já posso falar é para você se preparar, tá? Porque essa é uma mudança que vai impactar de maneira bem profunda a vida de todos nós. Então, se você quer saber com todos os detalhes, fica nesse vídeo e vamos começar a falar sobre Netuno em Áries. O que será que vem por aí? Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia. E Netuno, como eu falei, ele deixou, né, o seu domicílio natural, que é Peixes, para entrar em Áries. Netuno chegou em Áries no dia 30 de março. Porém, por conta de retrogradações, ele vai voltar ainda para Peixes só no dia 22 de outubro de 2025 e vai ficar lá 3 meses. Aí depois que acabar a retrogradação, sim, ele entra definitivamente de uma vez por toda em Áries, dia 25 de janeiro de 2026. E lá vai ficar até 2039. É um período longo, né, porque são planetas muito lentos, né? Urano, Netuno e Plutão são muito lentos, então eles ficam muito tempo no signo. Mas nessa entrada que a gente tá tendo em março até outubro, a gente já vai sentir, tá? Os impactos. Vai ser uma amostra grátis aí que a gente vai ter do que vai vir, né? Definitivamente de 2026 até 2039. Então acho que é importantíssimo a gente já saber o que esperar, né? Dessa fase toda. E Netuno é o planeta da espiritualidade, do sonho, da fantasia, das inspirações, mas também das ilusões e das confusões. Já Áries é o signo do quê? Da coragem, da impulsividade, da ação, da liderança. Mas e aí, o que tudo isso significa, né? Netuno em Áries é como se fosse um guerreiro, né? Signo de Áries, que luta por um sonho, né? Por um ideal representado por Netuno. Mas a gente tem que tomar cuidado porque pode ser um sonho, pode ser uma ilusão. Isso porque essa é uma energia que mistura sonho e coragem. Só que como ele está em Áries, outro problema que a gente tem é o negócio da autoconfiança em excesso, sabe? Confiar demais. E a gente age sem pensar e aí as consequências vêm, né? E como ele é um planeta muito lento, toda vez que troca de signo é um marco muito importante. Porque demora tanto, né, que quando troca, você fala, nossa, trocou! Veio aí, a energia vai se intensificar de maneira muito forte, né, nesse novo signo. E aí, como a astrologia, ela fala de ciclos, pra gente entender o que vai vir, a gente precisa olhar o que já aconteceu. Então, a última vez que Netuno esteve em Áries foi no período de 1861 a 1875. O que aconteceu nessa época? A Guerra Civil Americana começou exatamente um diazinho antes, oficialmente, de Netuno entrar em Áries. E aí foi um período que as pessoas eram guiadas, né, por novos ideais, ideias ousadas, uma visão de mundo transformadora. A gente também teve a unificação da Itália e da Alemanha, eu sei, né? Faz muito tempo. Ou seja, eram novas nações surgindo, novas ideias revolucionárias surgindo também. Então você já começa a entender mais ou menos o caminho que a gente tá indo. Nós vamos entrar, né, no novo ciclo de sonho, de coragem, de espiritualidade, mas também de muito desafio, porque Áries não é brincadeira. Então daqui pra frente, o que a gente pode esperar? O Netuno em Áries é como se... Eu gosto de fazer muita analogia, porque eu acho que fica mais fácil, né? Dar uns exemplos, assim. É como se a gente pegasse o soldado, né? Áries, a gente pega o soldado de Áries e aí a gente põe ele no campo de batalha, mas a gente não fala pra que ele tá lutando. Ah, não, você vai pra batalha. Então, vamos falar pro soldado, vai pra batalha. Mas ele tá lutando por quê? É uma causa justa? Ou é uma ilusão, um engano? O desafio de Netuno em Áries é encontrar a verdadeira missão, só que sem ser enganado por falsas promessas, né? Pela coisa da desilusão aí netuniana. Então, além dessa questão, tem alguns pontos que são muito importantes quando a gente fala de Netuno em Áries, e aí eu separei alguns dos mais importantes pra vocês. A questão da espiritualidade ativa, porque Áries é um signo ativo, né? Não é nada passivo, não é ficar esperando, é um negócio ativo. Então vai ser menos passividade, mais ação espiritual, tá? O negócio da ação mesmo. Então a gente pode chamar assim de um despertar coletivo, porque Urano, Netuno e Plutão são geracionais, né? Planetas geracionais que falam do coletivo, né? Não é só da minha pessoa de acordo com o meu signo. Também é importante, mas a gente tá falando de mudanças assim globais, tá? Então é um despertar espiritual coletivo, de forma mais impulsiva, se não tomar cuidado, um pouco até agressiva. E aí o que isso pode trazer? Líderes revolucionários com ideias novas, né? Porque Áries fala de começo, fala de novidades, de coisas visionárias, mas também pessoas assim fanáticas na questão da religiosidade. Se a gente não tomar cuidado, isso pode acontecer. E o que se relaciona com isso? Outro ponto é a questão da manipulação da ideologia, tá? Então é aquela coisa dos líderes enganarem, né, as pessoas com ideias fantasiosas, né? Utopias. Por isso que tem que tomar cuidado com a questão que eu falei do fanatismo, de você, não, essa é minha bandeira e eu vou lutar por ela, não importa o que seja. Tem que tomar cuidado, tá? Isso nesse período de Netuno e Áries, isso vai ficar assim, muito forte. E além de tudo isso, outra coisa que se relaciona é a questão de a gente não ter paciência com os processos espirituais. É aquela coisa de, eu quero me iluminar, eu quero melhorar, né? Mas não
quer passar pelo processo, não quer se aprofundar, aí fica difícil, né? É que nem a questão do autoconhecimento, eu falo porque eu sempre trago nessas questões aqui no canal. Então, o autoconhecimento, ele não é do dia pra noite, né? Não é assim, então eu li meu mapa, tá tudo pronto, eu não preciso nem ler de novo. Não, gente, não, é um trabalho da vida inteira, né? O autoconhecimento, ele é uma ferramenta que vai levar a gente a melhorar, a evoluir, mas não é uma coisa assim rasa, né? Tem que se aprofundar. Então, esse ponto também, tá? Ficar atento nessa época de Netuno em Áries, porque a gente vai querer o desenvolvimento espiritual, tudo, mas não de maneira aprofundada. Não, eu vou ler e acabou. Não, tem que ser mão na massa, demora, tá? Então, já fica ligado aí nessas questões. Outro ponto que a gente pode comentar é a questão dos guerreiros, né? Que irão surgir aí. Que são as pessoas lutando por ideais, por causas em que elas acreditam. E aí, qual que é o problema disso, Marta? É uma coisa boa, não é? Mas tem um problema que é o quê? Os movimentos coletivos sem direção. Então, é uma revolução, é um protesto, mas por que você tá aí? Você tá protestando por quê? Por que você tá pedindo revolução? Eu não sei, eu só tô aqui com a galera. Entende onde eu quero chegar? É uma coisa meio cega. Às vezes é uma ilusão, uma utopia, porque alguém mandou você fazer. Lembra que eu falei no outro tópico de ideias utópicas dos líderes? Então, isso pode acontecer de você tá lá sem planejamento, sem saber pelo que você tá lutando. Uma falsa sensação de heroísmo. Você vai agir achando que você tá fazendo algo muito grandioso, sem avaliar as consequências, só pra você sentir que você é um herói, que você participou de algo. Tem que tomar cuidado. E aí, dentro disso, tem a questão da guerra das narrativas, né? Então, aquela questão de manipular as informações. E aí, todo mundo vai achar que tá certo. Todo mundo tá pronto pra lutar pela verdade. Mas que verdade que é essa? Tem certeza que isso é verdade? Gente, eu sei que não são as melhores notícias do mundo, né? Mas eu só tô trazendo isso porque isso pode acontecer, a gente vai perceber isso se intensificando. Eu sei que alguém pode estar pensando, nossa, mas já tá acontecendo. Mas isso vai se intensificar ainda mais, tá? Vocês vão conseguir perceber. E outros pontos também que eu não poderia deixar de comentar é a questão do sonho e da ilusão muito acelerada, né? Então a gente vai estar muito inspirado para projetos novos, vai sonhar, né? Vai conseguir se conectar com esse lado nosso intuitivo, mas tem que tomar cuidado para não dar o passo maior que a perna, né? Como dizem. Tomar cuidado com falsas promessas de você, não, vou me jogar e depois eu vejo no que dá. Toma cuidado, tá? Porque Netuno, ele é aquela neblina. Sonhar é muito bom, ter projetos é maravilhoso, mas tem que tomar cuidado para não dar um passo maior que a perna e aí você acha que tá pisando ali, mas você tá indo pro precipício, tem que tomar cuidado. Mas a gente também vai ver uma grande mudança relacionada à criatividade, tecnologia, artes, então surgimento de novas expressões artísticas, né, que a pessoa consegue colocar o seu próprio eu ali, isso vai ser muito legal, muito bonito, muito positivo. E falando em positivo, já dei, né, o choque de realidade aí, já falei dos aspectos tensos. Então vamos falar agora do lado positivo, que vai ser um grande novo começo, né, para todo mundo. Porque apesar dos desafios, Netuno em Áries traz um renascimento coletivo, né? As pessoas, elas se tornam mais proativas em relação às suas crenças, aos seus ideais. O negócio é conseguir canalizar, direcionar toda essa energia, porque ela é muito boa, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, com certeza a gente vai ter grandes avanços espirituais, novas formas de arte, como eu falei, né? Além de movimentos sociais transformadores. O negócio é canalizar a energia de maneira correta. Muito bem, agora vamos entender como esse trânsito afeta a nossa vida pessoal. Bom, de maneira geral. Mas coragem para perseguir os sonhos, isso é algo muito bom. Aumento da intuição também. Saibam escutar a intuição. Gente, a gente não tem noção de como a nossa intuição, ela fala o tempo todo com a gente, só que ela fala bem baixinho, sabe? A gente não escuta. Já tem vídeo aqui no canal explicando como é que faz para escutar essa voz que fala bem baixinho com a gente, porque ela é preciosa. E aí a gente evita, né, a questão da ilusão que eu comentei para vocês, né, no começo do vídeo. E outra coisa muito importante é a mudança como a gente lida com a parte espiritual. É aquela coisa de não ficar só no imaginário, né, pisciano, numa coisa mais fluida. Não, a Áries quer trazer pra realidade. Vamos colocar aqui a prova no dia a dia. Então isso com certeza é muito benéfico para todos nós. Mas o que vocês querem saber, que eu tenho certeza, é o meu signo, como é que vai ser isso, Marta? Bom, Áries é o signo que a gente chama de cardinal, né? Então todos os outros cardinais vão sentir com bastante intensidade, tá? Quais são os outros cardinais, Marta? Câncer, Libra e Capricórnio, tá? Então se você tem Sol ou Ascendente em um desses signos, né? Desses 4 signos, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, você provavelmente vai sentir esse trânsito de maneira bem forte, tá? Mais do que para os outros signos. Então se você tem Sol, Lua, Ascendente em Áries, por exemplo, você pode perceber que a questão da sua identidade vai mudar, você vai passar assim por um chamado espiritual bastante intenso. Isso vai afetar a tua personalidade, mas não é de coisa ruim, tá, gente? Isso vai impactar, vamos dizer assim. A maneira de ver o mundo, de se comportar no mundo,
tudo, até às vezes até a aparência física, né? A sua jornada da identidade vai ser assim totalmente transformada. Já para quem tem esse posicionamentos aí em Câncer, a gente pode dizer assim que vai ser uma grande revolução no seu quesito emocional, tá? Já para quem tem esses posicionamentos em Libra, os relacionamentos serão o tema principal desse período para você, principalmente no começo, tá? Toda vez que Netuno chegar em Áries, né, que vai ter essa retrogradação, mas ele chegou em Áries, aí o negócio vai intensificar, tá? E para Capricórnio, é a questão da carreira, tudo bem? Então, já fica de olho aí se esse é o seu caso, anota qualquer coisa, coloca a data, né? Ai, vai ser de tal dia, vai ver que isso vai se intensificar, você vai ver bastante isso, bastante presente na sua vida. E para finalizar, nada melhor do que as dicas, né, que eu sempre trago para vocês de como aproveitar melhor essa energia. A primeira questão, não tem jeito quando a gente fala de Áries, é pensar antes de agir, refletir. Então é aquela questão da gente pensar, né? Eu tô agindo, por que que eu estou agindo? Se é realidade, se é uma coisa que eu criei na minha cabeça, por que que eu quero fazer tal coisa? Reflita aí consigo mesmo. A segunda dica que tem relação com isso é evitar a impulsividade cega do signo de Áries. Então, nossa, tô com um ideal, uma coisa que toca o meu coração, né, que eu gosto, vou lutar por ela. Tem certeza que vale a pena? Tem certeza que isso é de verdade? Olha onde você tá se metendo, viu? Não vai levantar alguma bandeira e depois você vê que é tudo falso, que era tudo ilusão. Cuidado, não se precipita. Dica 3, que tem relação, né, com essa coisa de levantar bandeiras e tal, evite seguir as pessoas de maneira cega. Tá? Essas questões de gurus aí, né? Netuno adora um guruzinho, toma cuidado com isso. Então vocês vão ver que vão surgir pessoas, né, que vão inspirar, novos líderes inspiradores, porém toma cuidado para você não ser só um instrumento aí, né, como se fosse um peão no xadrez para que a pessoa consiga alguma coisa, ou então uma pessoa que tá com falsas promessas, tá prometendo mundos e fundos, toma cuidado, tá? Não vamos seguir ninguém de forma cega, né? Vamos usar a racionalidade a nosso favor. E aí, como é que a gente faz isso? Fortalecendo a nossa intuição, tá? E é a próxima dica. Então toma cuidado com grandes promessas. Não sei se a mãe, a avó, alguém aí na família de vocês falava, nem tudo que reluz é ouro. Então, é nesse esquema aí. Às vezes parece muito bom pra ser verdade e realmente é, né? Muito bom pra ser verdade. Então, se conecta com a sua intuição através de práticas espirituais, de terapia, que também ajuda bastante. Aliás, né? Uma coisa não elimina a outra, tá, gente? Vamos fazer a nossa terapia e vamos praticar a espiritualidade. A gente unindo as duas, ó, fica perfeito. E por último, que eu acho que é muito importante a gente canalizar toda essa energia, essa impulsividade para algo construtivo. Então, esporte, toda vez que fala de Áries, a gente tem que falar esporte, né? Movimentação do corpo, projetos criativos, artísticos e, claro, autoconhecimento. Tudo isso são, assim, as melhores formas da gente equilibrar, né, essa impulsividade toda que é natural, tá? Vai surgir para todos nós. Então, assim, gente, a gente tá entrando numa nova era da humanidade, sim, né? São mudanças muito intensas, muito bruscas mesmo. A gente vai estar muito corajoso, vai estar muito inspirado, mas a gente tem que agir com discernimento e tomando cuidado, né, com ilusões, com falsas promessas. E aquilo que eu falei, quem souber canalizar toda essa energia de maneira correta, vai colher excelentes resultados e ainda vai fazer parte de uma mudança ativa que tá acontecendo, né? Esse grande despertar, vamos dizer assim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim você não perde nenhum conteúdo. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau!